paz do Senhor Jesus, glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Como que vocês estão? Deixe aqui nos comentários, espero que vocês estejam bem, eu estou bem para a honra e glória de Jesus, e para a honra e glória de Jesus nós vamos prosseguindo, pois o justo viverá pela fé. Os dias bons e os dias maus fazem parte da vida, em todos eles Jesus tem um propósito, amém? O tempo é chegado. O tempo é chegado de buscar a Deus. O tempo é chegado de buscarmos o Senhor enquanto é possível achá-lo. Enquanto eu e você temos fôlego de vida. Em João 14, versículo 6, né? João capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, que criou os céus e a terra, que me formou, que te formou, que criou homem e mulher os criou. É através de Deus, por meio do seu Filho Jesus, que nós temos o perdão dos nossos pecados, que nós temos a justificação dos nossos pecados. Amém? E Jesus ele fala que sem mim nada podeis fazer. É verdade. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Ele é o Senhor. Jesus tem um nome acima de todo nome. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Temos que buscar o Senhor Jesus enquanto é possível achá-lo. Enquanto eu e você estamos respirando, temos fôlego de vida nessa terra, porque quando eu e você fecharmos os nossos olhos, nós estaremos diante de uma eternidade. A Bíblia fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Amém? E é preciso nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. O Senhor criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou homem e mulher, Adão e Eva, os nossos pais. Por causa da desobediência deles, o pecado entrou no mundo e a morte também entrou, porque o salário do pecado é a morte. Aí, quando teve o pecado, teve a separação entre Deus, o homem e o mundo que ele nos criou. A Bíblia fala que todos pecaram, porque Adão estava representando toda a raça humana, toda a humanidade. E a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Por meio de Jesus, somos reconciliados com Deus. Por meio de Jesus, somos perdoados nossos pecados. Para ter perdão, tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é, de fato, examinarmos as nossas vidas, confessar, né, para nós confessarmos nossos pecados a Deus e abandoná-los e passar a viver uma vida que glorifica o nome de Deus por meio do único caminho que Ele deixou, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que aqueles que confessam os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. Tem que confessar os pecados e abandonar o mal e passar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus Cristo. Jesus ele fala, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Obedecer o Senhor é nos atentarmos à sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras sagradas. A Bíblia é eterna. Para conhecermos Jesus, para conhecermos o que agrada ao Senhor Jesus, nós temos que estudar as Escrituras. A Bíblia fala que os bereanos, eles eram mais nobres que os tessalonicenses, pois examinavam as Escrituras sagradas com cuidado, com zelo, com carinho, com amor, para conhecer as Escrituras, porque o apóstolo Paulo pregava, era o apóstolo Paulo que pregava, e não importa que pregue, temos que estudar, examinar a Bíblia. O apóstolo Paulo pregava, e os bereanos estudavam as Escrituras sagradas, para saber se de fato o que o apóstolo Paulo estava ensinando se estava realmente de acordo com a palavra do Senhor. É assim que eu e você temos que fazer, nós temos que fazer, sermos que nem os bereanos. Temos que buscar o Senhor e temos que nascer de novo. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, está lá em João capítulo 3,
no versículo 1 ao 21 que eu vou ler. E Jesus falou com ele, tem que nascer de novo, Nicodemos. Na letra mata, mas o Espírito vivifica. O diabo conhece, os demônios conhecem, saber de Gênesis e Apocalipse, não obedece. Tem que conhecer e praticar. Tiago nos exorta, nos ensina, nos adverte, chama a nossa atenção, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pois Tiago fala que aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Aqui Nicodemos foi ao encontro, foi visitar Jesus Cristo à noite. Lá em João capítulo 3, do 1 ao 21. Vamos ver juntos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória, se humilhou a tal ponto de se tornar como de nós, um ser humano, como sua criatura. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Todos nós pecamos. A Bíblia fala, olha o grande amor de Deus por nós. A Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Senhor, que é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que fez, formou e firmou a terra, seu nome é Senhor, o Senhor que tem prazer em ouvir a nossa voz em oração. Jesus, ele teve uma vida de oração constante, para que eu e você também venhamos ter uma vida de oração. O próprio Deus fala, né? Clame a mim, responder-te-irei, e direi coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. Deus quer ouvir a nossa voz. Aqui, Jesus ele fala, tem que nascer de novo. Tem que nascer, tem que se arrepender, tem que se voltar para o único e verdadeiro Deus, pelo único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. Muitos só têm a letra, mas não têm o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Vivifica, faz certo. Glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo que traz vida. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é se santificar, é andar em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ser cristão é andar em santidade. É andar em santidade. É perdoar. É perdoar. Nós somos perdoados por Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos que perdoar. Está escrito na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Olha só, preste atenção. Em outras versões está assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como eu e você temos perdoado as pessoas? Que a Bíblia fala, né? Nós oramos a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós temos que parar e fazer essa reflexão sincera.
Amém? Tem que nascer de novo, tem que se arrepender, tem que confessar os seus pecados a Deus, tem que abandonar o pecado, tem que viver uma vida que glorifica o nome de Deus por meio do único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo, o Senhor. Lá no versículo 16 está escrito assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A Bíblia fala que antes de reconhecermos Jesus Cristo, né, como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos filhos da ira de Deus. Porque nós pecamos contra Deus. Nós pecamos. Quando Jesus, ali, antes de morrer na cruz, ele grita: Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Jesus pagou o preço para os que creem nele. Só serão perdoados os pecados dos que creem em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nos traz salvação. Jesus é o único caminho que nos reconcilia com Deus. Ele é o único caminho. A Bíblia fala: pode um homem fazer seus próprios deuses? Pode, mas esses não são deuses. O único e verdadeiro Deus é que criou os céus e a terra, é que nos criou, que nos formou do pó da terra. Criou homem e mulher os criou. Primeiro foi criado Adão, depois foi criado Eva. A condenação é eterna? Sim, porque nós pecamos contra o Deus eterno. Deus criou o inferno para os demônios, não para os seres humanos. Os seres humanos que escolhem ir para o inferno pelo livre-arbítrio que Deus nos deu. A vida é sua, estraga como quiser. Eu ouvi isso um tema de pregação. Só não assisti a pregação do YouTube. Qualquer dia eu só vou fazer esse tema de pregação, viu? Achei muito interessante. A vida é sua, estraga como quiser. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. Todos nós pecamos, isso é óbvio, porque todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O único perfeito, santo, sem mácula, sem mancha, que pisou nessa terra é Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o único perfeito. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos, isso é óbvio. Quem ama Jesus de fato não vive na prática do pecado. Ao mesmo tempo que nós pecamos, porque nós somos humanos, nós nos santificamos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A glorificação, nós teremos nossos corpos glorificados quando Jesus voltar. Nós pecamos. O verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. O verdadeiro cristão não vive na prática da mentira. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então quem fala mentira são filhos do diabo, porque o pai da mentira é o diabo, e quem conta mentira é filho do diabo. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é cristão? Conheceu Jesus e se arrependeu de fato? Não vive na prática do pecado. Para ter perdão tem que ter arrependimento. Tem pessoas que falam assim: estou arrependido, porque as consequências das nossas escolhas, elas vêm. Porque o que eu e você nós plantamos, nós vamos colher. Porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, o que eu e você plantarmos, nós vamos colher. E muitos falam que estão arrependidos e voltam a praticar de novo. Não era arrependimento, era remorso, porque veio as consequências e voltam a fazer de novo. Mas o verdadeiro arrependimento é você não praticar mais o pecado. É confessar os seus pecados a Deus e abandonar o pecado. E começar a viver uma vida que glorifique e exalta o nome de Jesus. Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, de fato creem em Jesus, vivem em santidade. Pecamos. O verdadeiro cristão,
não vive na prática do pecado. Ser cristão é andar em santidade. Jesus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala que aqueles que confessam os seus pecados e abandonam encontram misericórdia. Misericórdia. Temos que, de fato, de nos voltarmos para a Bíblia, de nos voltarmos para a palavra do Senhor Jesus e buscar o Jesus enquanto é possível achá-lo, enquanto eu e você temos fôlego de vida, amém? Porque quando fecharmos nossos olhos, a Bíblia fala que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo Jesus. Está vivo? Está respirando? Você tem a oportunidade de ser salvo, de ser perdoado dos seus pecados, de ser justificado diante de Deus pelo único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluias. E vamos seguindo firmes aí, para a honra e glória de Jesus.